Esquecendo disso. Agora já está gravando. Nós vamos começar aí com a nossa brincadeirinha. Vou colocar aqui nosso livro de novo na apresentação. Para vocês terem uma ideia do que nós vamos mexer. O que nós vamos trabalhar hoje. Dentro daquelas operações básicas que nós já fizemos, então nós vimos lá a adição, a multiplicação, subtração, a divisão. E aí nós temos... Boa noite, João. Seja bem-vindo. Você vê quem entrou? Entrou. Então agora nós vamos trabalhar com multiplicação de frações. É um conteúdo muito simples, é muito prático. Ele é trabalhado, essa ideia, para a gente desenvolver com facilidade algumas aplicações dessa operação com as frações. E o que nós temos em mão dele é facilitar o trabalho de você, ao invés de estar trabalhando com adição de parcelas iguais, essas coisas, nós vimos que a multiplicação simplifica isso, simplifica a soma de parcelas iguais. A multiplicação de frações, ela trabalha com o quê? Eu vou ter duas frações e elas vão seguir um pequeno exemplo, uma pequena situaçãozinha. Eu vou multiplicar cada qual por ser igual. Não é igual de número, é igual de posição. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, nós temos essa condição aqui. Então, o que nós temos como escrita dessa parte do conteúdo? Para a multiplicação de frações, não é necessário um denominador comum. A gente não tem que mexer com o MMC nessa brincadeira. O que a gente faz? Apenas multiplicamos os numeradores com os outros e fazemos a mesma operação com os denominadores. Então, nós temos essa condição. Nós temos aí 9 quintos multiplicado por 3 meios. Como é que a gente faz isso? 9 vezes 3, 27. 5 vezes 2, 10. Aí nós temos essa situação com a multiplicação. Para não ficar uma coisa muito teórica, muito lida, eu vou parar aqui a apresentação. Vou trazer vocês aqui a lousa. Para vocês verem o que acontece aqui. Então fica mais fácil. Você pensar lá. Eu tenho os números na multiplicação. Opa. Nós temos aqui na multiplicação de frações uma aplicação básica dela. Então nós temos aqui, como está no livro, você tem 9, vamos colocar outro valor aqui, 9 quintos, multiplica 3, 3 meios, está certinho que está do livro. Então o que a gente vai fazer? Na multiplicação de frações, muito mais fácil que a própria adição de números fracionários, a gente trabalha essa condição. Cada qual por ser igual de posição. Então, nós trabalhamos a multiplicação dos numeradores, depois a multiplicação dos denominadores. Você faz 9 vezes 3, nós temos 27. 5 vezes 2, nós temos 10. Acabou. É isso. Então, a multiplicação nada mais é que você fazer esse procedimento. Você multiplica os numeradores, depois você trabalha com os denominadores. Então, na condição aqui, se eu tiver duas frações, é desse jeito.
Como nós já vimos que nós temos números, estamos trabalhando com os números inteiros, nós temos aí então o quê? Nós trabalhamos com valores positivos e negativos. Então, vale a regra de sinais aqui também, caso aconteça umas frações com sinais diferentes. Então, se eu pegar aqui, temos essas duas frações. Depois eu mostro por que é o ponto, que é o elemento da multiplicação. 3 meios positivo vezes 6 quintos negativo. Nós vimos pela regra de sinais que na multiplicação, independente de ter um número maior, nós trabalhamos o quê? Sinais diferentes na multiplicação, quem manda é o menos. Simplesmente ele entra na jogada primeiro e dá seu valor. E aqui então nós teremos o resultado das multiplicações do numerador em cima, o denominador aqui embaixo. Então, mais por menos já foi, não vai mexer mais. 3 vezes 6, nós temos 18. E 2 vezes 5, nós temos 10. Pronto. Se não pedir para simplificar, depende do contexto. Se não pedir para simplificar, essa é a nossa resposta. E se pede para simplificar? Olhamos em cima e embaixo. Qual é o máximo divisor comum que nós temos aqui entre 18 e 10? O número que divide os dois ao mesmo tempo e é o máximo divisor comum dos dois, aqui vai ser o 2. Por quê? 18 é divisível por 2. Mas os outros números que eu tenho nos divisores de 10 não cabem no 18. Então aqui, dividindo em cima por 2 e embaixo também por 2, nós teremos quem? Como resposta final dessa situação, nós teremos negativo. 18 divide por 2, nós teremos 9. 10 dividido por 2, nós teremos 5. Então, 3 meios positivo, multiplicado por 6 quintos negativo. Nosso resultado final são 9 quintos negativo. Tem uma outra técnica que mostra isso. Você faz esse corte sem fazer aqui um caso MDC. Mas, nesse momento, a gente não mexe com essa simplificação para não confundir. O que seria essa simplificação? A gente trabalhar com uma divisão do numerador pelo denominador. Para a gente trabalhar com ela numa facilidade aí. Ter uma facilidade de desenvolver. Nessa situação, se eu pegar esse mesmo caso aqui, colocar do lado de cá, se eu pegar esse mesmo caso, só que agora eu vou pegar sem os sinais. Então você tem lá 3 meios vezes 6 quintos. Quando não tem sinal, indica que são positivos. Nós temos lá umas propriedades da multiplicação. Qual delas é possível usar aqui? A propriedade comutativa diz a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nessa coisa de a ordem dos fatores não altera o produto, nós teremos então o quê? Nós teremos aqui que se eu alterar em cima 3 com 6 ou embaixo o 2 com 5, não vai mudar em nada. A multiplicação vai ser a mesma coisa. Nem mesmo vai alterar o resultado. Vamos pensar. Vamos pegar aqui. Eu vou alterar o 3 com o 6. Então, no lugar do 3, coloco o 6, que fica por 2. E aqui, vezes o 3, que fica sobre 5. Então, usei a propriedade comutativa da multiplicação. E aí, o que acontece? Olha bem que 6 por 2
ele é o quê? Ela é uma fração aparente. Motivo que ela é aparente. O motivo é que aqui a divisão dá exatamente o número inteiro. Então, 6 por 2, nós temos 3. É um valor aparente, é um número inteiro aí. Já que essa fração é aparente, então vou dividir esse número. 6 dividido por 2 vai dar 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Ora, por que eu vou manter em fração? Porque eu tenho outra fração aqui. Então, aqui eu vou dividir os dois valores por 2. Então, fazendo essa divisão, nós teremos 3 inteiros. Todo número inteiro também é um número racional quando colocado sobre 1. Isso vezes 3/5. Então, agora é só fechar aquela posição da multiplicação. 3 vezes 3 e 1 vezes 5. Cada qual usando a operação com seu igual de posição. Qual será o resultado? 9 no numerador, 5 no denominador. Isso serve tanto para números totalmente positivos, em que o sinal não é obrigado a aparecer, como serve para números negativos. Se eu trocar o 6 com o 3 ali de posição, não vai alterar, porque não é que eu estou desprezando a posição do que estava sendo trabalhado, mas estou trabalhando com os números, então eu posso mexer com os números nessa situação. Agora, na multiplicação, nós vamos utilizar daqui para frente o ponto. Por que o ponto? Porque x, nós vamos ver lá na frente, que ele entra como uma variável, uma letra que vai entrar na expressão algébrica. E na expressão algébrica, para não confundir o elemento operador com o elemento literal de um monômio, de um polinômio, então nós vamos trocar. Agora, como é que fazemos essa troca? Nós temos que vezes é 1x. Nesse ponto aqui de encontro, no meio, eu encontro os dois braços ali formadores do x. Tirando os braços aqui, nós vemos a formação de quê? Nós temos o ponto, que é o encontro daquelas duas retas que nós fizemos. Então, esse passa a ser o nosso elemento de multiplicação, o ponto. E esse ponto ele não fica abaixo do número. Por exemplo, assim, eu tenho lá 7 vezes 5. Então, o ponto está aqui. Você vê que ele fica bem no meio entre os números. Então, ele fica bem acima do chão. Ó. Então, ele não vai ficar na parte de baixo. Então, vai ficar dessa forma. 7 vezes 5. Então, você está trabalhando com um ponto na multiplicação. Em alguns casos, acontece aparecer a escrita dessa forma. Com o número, com o ponto embaixo. O ponto no nosso trabalho, ele vai ter outra denominação. Qual será essa denominação? Vocês já viram, provavelmente já viram na calculadora, que o ponto separa pela língua inglesa, que ela é feita num padrão da língua mundial. O que acontece? O ponto separa a questão do número inteiro do decimal. Então, isso aqui, 6.3, é uma identificação de quê? Temos 6 inteiros e 3 décimos. Então, nessa situação agora, nesse momento, nós vamos trabalhar apenas o nosso valor, nosso número aqui. Então, nós temos ali 7 vezes 5, maravilha. Esse aqui não é 6 vezes 3. Esse aqui são 6 inteiros e 3 décimos. Que nós vamos ver daqui a pouco, com os números decimais. Toma cuidado, então, com essa situação, para que não venha ocorrer erro de digitação.
Porque pode aparecer assim. Eu tenho 70,5. E a pessoa pegar e falar, bom, aqui já é multiplicação, já tem 350. O que acontece nessa condição? Isso aqui está errado. Por quê? Eu tenho 70 inteiros com 5 décimos. Ou 70 e meio. 70 e meio de elemento aqui nessa condição. Então, nessa situação aqui, é um valor com inteiro e decimal. Então, o ponto é sempre colocado bem no meio. Se você pegar no meio dos números aqui, você vê que o ponto de multiplicação está aqui no meio. Então, toma cuidado com essa pequena situaçãozinha aí. Tá? Então, a multiplicação é isso. Não muda. O que vai alterar ali são os sinais, que trabalhamos com números positivos e números negativos. Você pode ter lá. Nós temos aí o item B, o item C, o item D. Supondo que você tem o seguinte. Menos 10 sétimos vezes menos, deixa eu pegar um número bem simplesinho, 2 nonos. Aí você olha assim, a brincadeira, você diz, aí, o que esse menos está fazendo aí? Esse menos, você vai trabalhar com a condição seguinte. O que eu tenho que trabalhar primeiro? A regra de sinais. Porque eu tenho sinais aqui para os números. São sinais de posição do número. Então, menos por menos. O que a gente faz primeiro? Primeiro a regra de sinais. Menos por menos vira mais. Ah, mas eu preciso colocar o sinal? Não, obrigatoriamente não. Todo número positivo dispensa o sinal. Mais, e aí eu tenho somente a parte numérica agora. 10 vezes 2 são 20. 7 vezes 9, 63. Pronto. Fechou a conta. Não tem que simplificar, porque 20 e 63 não tem como simplificar. 63 é múltiplo de 3. 6 mais 3 são 9. Só que 20 não é. Então, deixamos quieto dessa forma. Sem mexer com nada. Até aqui tudo bem, gente? Tá tranquilo? Ô, professor, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Naquela situação C, você fez diferente dessa situação de você inverter o denominador e o numerador, porque ele não está entre parênteses? Porque os dois lá são positivos, não deveria seguir essa mesma regra aí da regra de sinais e só fazer a multiplicação do numerador pelo numerador, denominador? Sim, aí no caso você pode fazer também com o sinal negativo, sem problema. Você só Dá no manter o mesmo, sinal né? negativo na segunda fração. Se eu Ah, pegar tá. lá, ó, Não, beleza. aquela mesma dali, mais 3 meios. Aqui não vai ter o problema com o sinal, porque se mantém o sinal na mesma fração. Você só Sim. vai mexer os números só. Vezes menos 6 quintos. Então, usando a comutativa da multiplicação aqui, você vai mexer apenas os numeradores ou os denominadores. Os sinais vão continuar sendo da fração que eles já nasceram. Então, não vou mexer com o sinal. Então, como é que vai funcionar isso? Eu coloco aqui e aí eu avalio o seguinte. Aí eu avalio o seguinte aqui. Menos por mais, eu já coloco o seu resultado. Sinais diferentes, quem manda é o menos. Já coloco ele aqui fora. Quando eu coloquei ele aqui fora, já não vai mexer mais com o problema do sinal. Ah, mas eu tenho aquela situação que eu vi lá em cima. Será que eu posso fazer aqui? Pode, tranquilamente. Aí o que ocorre? Aqui em cima, então eu vou tirar essa parte e fazer aquele processo ali. Então eu vou pegar aqui, fazendo a comutativa entre 3 e 6. O que acontece?
continua mais a fração sobre 2. Mudou o 6 para cá. Aqui continuou menos a fração sobre 5. E aqui vem o 3 para cá. Você só mudou os números. Os sinais você deixa e os denominadores você deixa. Então aí você faz o mesmo processo que a gente fez lá em cima com os números positivos. Totalmente positivo. E aí aqui tem 6 dividido por 2. Nós vamos ter 3 sobre 1. Mas por menos, nós teremos menos. Então aqui nós teremos aqui o positivo vezes o negativo 3/5. Então fazemos mais por menos. Vou colocar aqui. Vai ficar menos. 3 vezes 3 tem 9. 1 vezes 5, você vai ter o 5. É a mesma situação. Só tomamos cuidado com o quê? Se eu vou inverter o número, eu procuro trabalhar com a mesma posição. Eu não posso pegar e virar a fração ao contrário. Não posso mexer com ela, virando ela ao contrário. Mas eu posso mexer ou o numerador com o numerador, ou o numerador, o denominador com o denominador. Aí eu posso fazer essa pequena alteração. Aí é possível sim. Tanto com os sinais totalmente positivos, quanto que a troca de sinais positivo com negativo. Se eu tiver sinal negativo com negativo, se eu trabalhar aqui, uma situação que fosse negativo por negativo, e tivesse como fazer aqui uma troca, eu faria. Se fosse aqui 5, eu trocaria aqui, nos denominadores, o 7 e o 5, ou trocaria nos numeradores. Essa troca você pode escolher por qual você vai fazer, que caminho você vai utilizar, certo? Só manter o sinal na fração que é de origem, não mexendo no sinal, tá bom? Beleza. Facinho? Agora sim. Joia. Vou precisar aqui apagar a primeira parte, para nós entrarmos na segunda operação, que é o contrário da multiplicação, a nossa amiga divisão. Só que a divisão tem um pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe, ela não prejudica nada. Ela simplesmente, ela vai dizer que está dividindo uma fração pela outra. E ela tem, esse detalhe eu posso aparecer uma fração com 2 pontos que indica a divisão pela segunda fração. E a outra forma de aparecer é uma fração sobre outra fração. Chamamos de fração de fração. Vou apagar aqui a primeira parte, para a gente poder mexer ali com a nova operação. Eu vou fazer uma reformulada no livro de exercícios que tem de matemática, e aí eu vou postar ele no grupo para vocês. É uma apostila só de exercícios que eu montei em 2012. Fiz uma pequena alteração em 2014. Mas como é o básico novo, eu tenho que fazer uma alteração ainda maior. Então eu vou fazer essa alteração e aí eu passo para vocês depois no grupo do WhatsApp, eu passo para vocês o valor no arquivo em PDF, tá? Que no Word não é, dá para passar o Word 97/2003, que não dá tanto problema, não dá tanto conflito. Porém, já houve situações que eu mandei em Word e a pessoa que foi imprimir deu até dó. Gastou dinheiro e ficou desordenado, porque houve conflito de informação de um Word para o outro. Na hora de imprimir, a impressora não reconheceu muito bem a formação do Word e colocou folhas a mais, empurrou exercício, deixando uma parte muito aberta. Então, por isso que eu já imprimo, eu coloco ele em PDF, que aí não há conflito. Assim que eu terminar, eu já ponho para vocês no grupo, tá bom? A segunda operação, ou melhor, a segunda não, a próxima operação é o contrário da multiplicação. É a nossa
divisão. Você fala, caramba, essa divisão só me dá dor de cabeça. Tem hora que eu vou fazer uma divisão, não tem como fazer. É só, muitas vezes, por meio de trabalho com calculadora. Bom, garanto a vocês que a divisão não é problema, porque ela tem como base a multiplicação para ajudar, tanto nos números inteiros quanto nos números fracionários decimais. Mas como é que eu vou trabalhar a divisão aqui? Como nós estamos vendo aí fração, vamos pegar um valor aqui bem prático. Pegar uma fração simples. Sete nonos dividido por 2/3. Ou melhor, vou colocar 2/5 aqui para não dar chamada aqui de outra coisa. Chamada de uma simplificação. Caramba, já tem 10 minutos só? Eita, bichinho rápido. Então, o que acontece? A divisão, ela não trabalha diretamente ela. Por que não? Porque ela pede ajuda à sua operação anterior, a multiplicação. Ela pede ajuda justamente àquela de quem ela é uma operação contrária. Então, nessa condição, como é que eu vou fazer isso? O que a gente faz? Pela norma da matemática, é como se fosse uma gangorra. A fração inicial, ela é quem está saindo, pulando da gangorra. E a fração que está depois é quem vai sofrer com a gangorra depois que a pessoa pulou. Então, o que ocorre aqui é a primeira fração, nós mantemos como ela nasceu. 7/9. O que acontece? Nós invertemos a multiplicação. Então, o contrário de dividir, no contrário, nós vamos trabalhar aqui a operação contrária da divisão, é multiplicação. Então, o que ocorre nessa condição agora? Se eu troquei a operação, há uma reviravolta com a segunda fração. Então, aqui vai acontecer, ao invés de eu ter 2/5 ainda, o 2 desce e o 5 sobe. Então, nós viramos a fração contrária. Vou ficar com quem? 5/2. Então, ao invés de trabalharmos a divisão, vamos trabalhar a multiplicação. Aí entra aquele fato novamente. Que fato que é esse? Multiplicamos cada qual por seu igual. Então, nós trabalhamos 7 vezes o 5 e 9 vezes o 2. Então, disso aqui nós teremos o quê? Nós teremos 7 vezes 5 são 35. Sobre 9 vezes 2 são 18. Acabou a brincadeira. Fechou a conta. Então, essa é uma forma que aparece a divisão de frações. Você tem lá 7/9 dividido por 2/5. Então, ela troca a operação, da divisão vira multiplicação, mantendo a primeira fração sem alteração nenhuma. E depois, fazemos o quê? Invertemos a segunda fração, que é numerador vira denominador, e o que é denominador vira numerador. Pronto. A brincadeira aí fica fechada. Mas pode aparecer, como falei no começo, fração de fração. Como é que aparece a fração de fração? 6/13. Acho que não vai dar para colocar ela. Vou colocar um pouquinho mais acima ali para poder encaixar melhor. Seis 13 sobre 5. Deixa eu ver aqui o número sétimo. Então, tem 6/13 sobre 5/7. Aí você fala,
Caramba, e o que essa barra maior está fazendo aí? Todas as barras aqui indicam divisão entre o numerador e o denominador. Quem é o numerador aqui? 6/13. Quem é o denominador aqui? 5/7. Como é que a gente vai processar esse trabalho? Então, isso aqui indica uma divisão de frações. A primeira fração dividida pela segunda fração. É o mesmo caso que nós temos no item A. Então, a primeira coisa que a gente faz, trocamos a divisão pela multiplicação. A primeira fração que não altera é o que está no numerador. 6/13. Então, copiamos lá. 6/13. Quem vai alterar a posição? Quem vai alterar nesse jogo da fração? O 5 desce e o 7 sobe. Então, você tem a inversão da segunda fração, sempre. Então, nós teremos 7/5. Pronto. Saímos da operação divisão, entramos na sua inversa, que é a multiplicação. Então, aqui nós seguimos aquele padrão. Deixa eu ver aqui. Multiplicamos 6 por 7. Multiplicamos 5 por 13, ou 13 por 5. E nós teremos 6 vezes 7 são 42. 5 vezes 13 são 65. E aí você tem o resultado dessa divisão de frações. Bem tranquilo nesse procedimento aqui. Tanto faz elas serem totalmente positivas, quanto elas serem positiva com negativa, ou negativo e negativo. Não tem problema. Então, na divisão, sempre ocorre essa condiçãozinha aí para a gente desenvolver. É bem diferente da divisão comum que a gente faz com os números inteiros. Aí você fala assim, bom, na divisão de números inteiros eu consigo fazer com uma casa decimal, ou com uma casa, dentro da chave. Mas se eu colocar 2 números na chave, se eu colocar 4 números na chave, já vou indicando que, no máximo, 3. A gente faz, hoje em dia, o uso na chave. A gente não trabalha com 4 ou mais números dentro da chave numa divisão. Aí nós recorremos à ferramenta de trabalho que é a calculadora. Mas, e se eu quiser, então, trabalhar com uma divisão entre 2 números inteiros, utilizando a chave? O que eu tenho que seguir? Que norma que eu tenho que seguir? Se eu tenho um número na chave, eu tenho que buscar um número fora. Se eu tenho 2 números na chave, eu tenho que buscar 2 números fora, desde que os 2 números sejam maiores ou iguais ao divisor. E assim vai trabalhando com essa brincadeirinha. Então, se eu pegar, posso pagar aqui essa segunda parte, né? Vou tirar daqui, para a gente trabalhar com essas condições de divisão. Aí você pode até se perguntar, mas onde é que eu vou utilizar esse trabalho de divisão? Na física, na química, até mesmo no trabalho com eletricidade, você vai utilizar esse conceito. Algumas vezes você vai utilizar esse trabalho de multiplicar ou dividir, na situação de duas frações. Na física, você vai ter lá as operações de multiplicação sobre outras operações também de multiplicação. E pode acontecer de ter uma fração entre eles. E aí, nessa condição, você vai fazer quem? Você vai seguir a multiplicação normal. Como, por exemplo, isso aqui. Vamos supor que eu tenha lá 3/7 vezes 2 vezes 1/5. Embaixo tivermos 8/3 vezes 4
sétimos vezes, deixa eu ver um outro número aqui, 13 quinzeavos. Aí você fala, embaixo só tem fração. E em cima tem um número inteiro. Aí a gente tem que lembrar que todo número inteiro também é uma fração quando colocado sobre 1. Por quê? 1 é um elemento neutro da multiplicação. 1 sendo um número elemento neutro da multiplicação, ele não altera o número se eu multiplicar pelo número ou se eu dividir o número por esse 1. Então, nessa condição aí, nós temos lá 3 frações em cima, 3 frações embaixo. Seguimos a operação em cima, depois a operação embaixo. Aí você olha assim e fala, caramba, não dá para simplificar ninguém nessa jogada. Aí você vai fazer no rascunho e deixa